Em meio ao barulho da cidade, um homem rico e solitário se depara com uma jovem vendendo doces na rua. Ela não tem nada, mas seu olhar carrega uma força que ele nunca viu antes. Algo dentro dele desperta, e, sem hesitar, ele toma uma decisão: vai mudar a vida daquela mendiga para sempre. O que ele não imagina é que, no processo, sua própria vida também nunca mais será a mesma. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. O motor do carro de luxo de Gustavo roncava suavemente enquanto ele parava no semáforo vermelho. Do lado de fora, a cidade seguia seu fluxo implacável. Pedestres apressados cruzavam as ruas, buzinas soavam impacientes, vendedores ambulantes tentavam ganhar o pão de cada dia. Dentro do veículo, o ar-condicionado mantinha uma temperatura confortável, mas o coração de Gustavo estava frio, vazio. Ele sempre teve tudo. Mas nos últimos tempos, nada disso parecia preencher o vazio que crescia dentro dele. Foi nesse instante, em meio ao caos urbano, que seus olhos a encontraram. Uma jovem caminhava entre os carros parados, segurando uma pequena cesta cheia de doces embalados cuidadosamente. Ela usava um vestido simples, já desbotado pelo tempo, e um casaco surrado que tentava proteger-se do vento frio daquela tarde nublada. Seus cabelos eram longos, castanhos, mas estavam levemente embaraçados. Apesar da aparência humilde, havia algo nela que chamava atenção. Não era apenas sua beleza delicada, mas o olhar. Aquele olhar. Um olhar forte, mas sem arrogância. Um olhar que contava uma história de dor, de lutas, mas também de esperança. Era o olhar de alguém que não desistia, que enfrentava a vida com a coragem de quem já perdeu muito, mas não permitiu que isso a destruísse. Gustavo se pegou encarando-a por mais tempo do que deveria. Algo dentro dele se remexeu, um sentimento que ele não sabia nomear. Curiosidade? Compaixão? Admiração? Ele não sabia. De repente, a jovem percebeu que ele a olhava e caminhou em direção ao carro. Gustavo, sem perceber, segurou o volante com mais força. O que ele estava fazendo? Ele nunca se envolvia com estranhos, nunca prestava atenção nessas pequenas cenas da cidade. Mas, naquele dia, tudo parecia diferente. A jovem se aproximou da janela do carro e sorriu. Um sorriso sincero, sem constrangimento. Boa tarde, senhor. Gostaria de comprar um doce? São caseiros, eu mesma faço. São muito gostosos, prometo. A voz dela era doce, mas firme. Não havia submissão, nem desespero. Apenas uma jovem oferecendo seu trabalho de maneira honesta. Gustavo demorou um segundo para responder. Ainda estava absorvendo a presença dela. Depois, forçou um sorriso e assentiu. Claro. Vou querer 2. Ela pegou 2 docinhos, colocou em um pequeno saquinho e estendeu a mão para entregar. Gustavo notou que os dedos dela estavam gelados. O tempo estava frio e ela não tinha luvas. Ele pegou os doces, em seguida, estendeu uma nota de valor bem maior do que o necessário. Pode ficar com o troco. A jovem olhou para o dinheiro e depois para ele. Seus olhos carregavam algo que Gustavo não esperava: dignidade. Agradeço muito, senhor, mas eu prefiro dar o troco. Trabalho para ganhar o que é justo. Aquilo pegou Gustavo de surpresa. Ele conhecia muita gente com fortunas incalculáveis que jamais recusaria dinheiro extra. E ali estava uma garota de rua, provavelmente sem um teto para dormir, insistindo em dar o troco por um simples princípio. Ele sorriu, pela primeira vez naquele dia, e aceitou o troco que ela estendeu. O semáforo ficou verde e os carros ao redor começaram a se mover. Gustavo sabia que precisava ir, mas algo dentro dele gritava para que ficasse. Espero te ver de novo. Ela sorriu, um sorriso cheio de mistério, e respondeu antes que ele acelerasse. O mundo dá muitas voltas, senhor. Quem sabe? Enquanto dirigia, ainda segurando os docinhos no banco do passageiro, Gustavo sentia seu coração batendo mais forte do que o normal. Ele não sabia ainda, mas aquele pequeno encontro mudaria sua vida para sempre. Gustavo dirigia sem prestar atenção no caminho. Seus pensamentos estavam presos no encontro inesperado.
Algo nela havia mexido com ele de um jeito que não sabia explicar. Havia visto inúmeras pessoas vendendo coisas nas ruas ao longo da vida, mas nunca tinha parado para observar alguém como fez naquele dia. Por que era tão diferente nela? Ele se lembrava do sorriso, da forma como ela abordava cada pessoa que passava. Não havia desespero ou insistência exagerada, mas também não existia submissão. Ela oferecia seus doces como alguém que realmente acreditava no valor do próprio trabalho, e isso era raro de se ver. Nos dias seguintes, Gustavo não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Aquela jovem, que não tinha quase nada, carregava uma dignidade e uma verdade que ele não via há muito tempo. E então, como se o destino estivesse brincando com ele, ele a viu de novo. Foi uma semana depois, em um dia de chuva fina e céu nublado. Ele estava no mesmo semáforo quando avistou ela debaixo de um toldo improvisado, protegendo sua pequena cesta de doces. Mesmo com o clima desfavorável, ela estava lá, cumprindo sua rotina, tentando vender o suficiente para sobreviver. Gustavo observou enquanto ela oferecia os doces a um casal que passava. O homem recusou com um gesto impaciente, mas a mulher sorriu e comprou 2. Helena agradeceu com o mesmo sorriso sincero que ele lembrava. Um sorriso de gratidão verdadeira. Havia algo de grandioso na simplicidade dela. Gustavo não pensou 2 vezes. Desligou o motor do carro e saiu, andando até onde ela estava. Quando ela ouviu, arregalou levemente os olhos, surpresa. Você de novo, ela murmurou, com um pequeno sorriso no canto dos lábios. Eu disse que esperava te ver de novo, não disse? Gustavo respondeu, sentindo um certo divertimento ao perceber que ela também se lembrava dele. Ela inclinou a cabeça de lado, avaliando-o com curiosidade. Um homem rico, num terno caro, parando no meio da rua para falar comigo? Não é algo que acontece todo dia. Gustavo riu de leve. A honestidade dela era algo raro. Eu gostei dos doces. Queria mais. Ela sorriu, pegando 2 e colocando no mesmo saquinho simples de papel. Hoje temos brigadeiro e beijinho. Qual você prefere? Os 2. Ele pegou a carteira para pagar, mas, antes de lhe dar o dinheiro, perguntou sem pensar, posso saber seu nome? Ela hesitou um instante, mas depois respondeu. Helena. Gustavo repetiu mentalmente. Helena. Tinha um som forte, ao mesmo tempo, suave. Como ela. Eu sou Gustavo. Eu sei, ela respondeu, para a surpresa dele. Ele ergueu uma sobrancelha, curioso. Sabe? Ela deu de ombros. Seu carro custa mais do que qualquer coisa que já vi de perto. Homens como você não costumam parar para comprar doces na rua, muito menos conversar com pessoas como eu. Você não é só alguém comum, dá para perceber. Gustavo riu, mas não de deboche. Era de admiração. Ela era esperta. E mesmo sabendo disso, você recusou o dinheiro extra que eu te dei naquele dia. Ela o encarou, séria. Eu trabalho para sobreviver, não para ganhar esmola. Havia um tom de orgulho em sua voz, e Gustavo sentiu um respeito imenso por ela naquele momento. Você não pensa em sair da rua? Fazer outra coisa? Ela suspirou, ajeitando o casaco fino que mal segurava o frio. Quem não pensa? Mas não é tão simples. Sem estudo, sem um lugar fixo, sem ninguém para ajudar. A rua não é uma escolha. Mas a forma como eu vivo nela, isso sim, eu escolho. As palavras dela o atingiram de uma forma que ele não esperava. Gustavo nunca soube o que era lutar para sobreviver. Ele sempre teve tudo, dinheiro, conforto, oportunidades. Mas, pela primeira vez, sentiu que, apesar das diferenças, tinha algo a aprender com aquela jovem que não tinha nada, mas que carregava uma força que ele jamais conheceu. E foi nesse momento que ele percebeu, aquela não seria a última vez que veria Helena. Ele ainda não sabia o porquê, mas uma coisa era certa. Helena havia despertado algo dentro dele. Algo novo. Algo que ele não conseguia ignorar. Gustavo não conseguia tirar Helena da cabeça. Quem era ela? Como havia chegado àquele ponto?
Naquela noite, ele não conseguiu dormir direito. A imagem de Helena, em pé sob a chuva fina, vendendo seus doces como se o mundo não estivesse contra ela, o perseguia. O que havia acontecido com aquela jovem para que sua vida tivesse tomado aquele rumo? No dia seguinte, ele tomou uma decisão. Saiu mais cedo do trabalho, sem avisar ninguém, e dirigiu até o centro da cidade. Parou o carro a uma distância segura e observou. Helena estava lá novamente, oferecendo seus doces para os transeuntes, sempre com um sorriso sincero, sem forçar ninguém a comprar. Ele esperou até o final da tarde, quando o movimento da cidade começou a diminuir. Helena recolheu o que restou dos doces e caminhou para longe das ruas movimentadas. Gustavo a seguiu discretamente, seu coração batendo forte. Ela caminhou por becos, atravessou uma praça e, finalmente, parou em um canto isolado. Ali, entre um banco de madeira desgastado e uma árvore grande, havia um cobertor fino e uma sacola pequena, com alguns pertences jogados dentro. Era ali que Helena morava. Gustavo ficou paralisado. Ele já sabia que ela vivia nas ruas, mas ver aquilo com seus próprios olhos foi diferente. Ela se sentou devagar, abraçando os joelhos. O rosto que sempre carregava um sorriso agora estava cansado, exausto. Ela olhava para as pessoas que passavam na calçada, mas ninguém olhava para ela. Era como se não existisse. Um nó se formou na garganta de Gustavo. Foi então que ele percebeu que não podia ir embora. Não dessa vez. Respirando fundo, ele se aproximou. Helena. Ela se assustou e se levantou rápido, como se estivesse pronta para fugir. Mas quando reconheceu Gustavo, seu olhar mudou. O que você está fazendo aqui? Ela perguntou, desconfiada. Ele hesitou. Não queria parecer um homem rico apenas tentando ajudar por pena. Queria que ela entendesse que ele se importava de verdade. Eu vi você indo embora e fiquei preocupado. Ela estreitou os olhos. Então resolveu me seguir? Ele suspirou. Eu só queria saber se você estava bem. Ela riu, mas foi um riso amargo. E agora que sabe, pode ir. Gustavo não se mexeu. Você já jantou? A pergunta a pegou de surpresa. O quê? Se você quiser, eu pago um café. Nada demais. Só conversar. Helena o encarou por um longo tempo. Era possível ver a batalha interna em seus olhos. Confiar ou não confiar? Finalmente, ela suspirou. Se for só um café. Gustavo sorriu e estendeu a mão, como se fechassem um acordo. Minutos depois, estavam sentados em uma lanchonete pequena e simples. Helena pediu um café preto e um pão de queijo. Gustavo observou enquanto ela bebia o café devagar, como se quisesse aproveitar cada gole. Você parece estar acostumada com a vida difícil, ele disse, quebrando o silêncio. Ela riu de leve. Eu sou. Como chegou a esse ponto? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respirou fundo e começou a falar. Meus pais morreram quando eu tinha 12 anos. Um acidente de carro. Eu não tinha família, então fui para um abrigo. Aos 17, tive que sair. Sem casa, sem dinheiro, sem ninguém para me ajudar. Ela parou por um momento, seus olhos distantes. Consegui trabalho em uma padaria, mas o salário mal dava para pagar um quarto pequeno. Foi quando conheci alguém, um homem. Ele parecia bom. Disse que me amava, que queria cuidar de mim. O jeito como sua voz ficou mais amarga fez Gustavo sentir um aperto no peito. No começo, ele foi gentil. Me fez acreditar que eu tinha encontrado um porto seguro. Mas logo as coisas mudaram. Ele começou a controlar tudo. Dizia que eu não precisava trabalhar, que ele cuidaria de tudo. Mas depois veio o ciúme, os gritos, as ameaças. Gustavo apertou os punhos. Ele te machucou? Helena riu, mas sem humor. Não fisicamente. Mas ele fez questão de destruir tudo o que eu tinha. Pegou meu dinheiro, me isolou de qualquer possibilidade de escapar. E quando percebi que estava presa, já era tarde. Ela olhou para o café.
mexendo a colher devagar. Um dia, ele simplesmente me jogou para fora de casa. Disse que não me queria mais. Eu não tinha nada. Nenhuma moeda, nenhum amigo. E aqui estou. Gustavo sentiu uma mistura de raiva e tristeza. Como alguém podia ser tão cruel? E ninguém te ajudou? Helena sorriu, mas era um sorriso vazio. A única pessoa que me ajuda é a dona Célia. Ela deixa eu usar a cozinha da padaria para preparar os doces e me ajuda com o que pode às vezes. Fora isso, você acha que alguém olha para uma mulher sem casa, sem dinheiro, sem nada, e pensa que ela merece uma segunda chance? Gustavo ficou em silêncio. Ele sabia que o mundo era cruel. Mas ouvir aquilo da boca dela doía de um jeito diferente. Por que não procurou um abrigo? Eu tentei. Mas os abrigos são perigosos. Muitas pessoas ruins se aproveitam de quem já não tem nada. Então preferi ficar sozinha. Ela ergueu os olhos e olhou diretamente para ele. Agora me diz, Gustavo, por que um homem como você se importa com uma história como a minha? Ele abriu a boca para responder, mas não sabia o que dizer. Porque algo nela o fazia querer estar por perto. Porque aquela força, aquela dignidade, aquela resistência contra tudo que tentava destruí-la. Porque, pela primeira vez na vida, Gustavo sentia que tinha encontrado alguém real. Ele apenas sorriu de leve e disse: porque eu acredito que todo mundo merece uma segunda chance. Helena observou por um longo tempo. E então, pela primeira vez naquela noite, ela sorriu. Mas dessa vez, foi um sorriso de esperança. Gustavo saiu daquele café com o coração pesado. A história de Helena o tocará de um jeito que ele não esperava. Ele conhecia bem o lado cruel do mundo, mas ouvir aquilo diretamente da boca dela, sentir a dor camuflada em cada palavra, era algo diferente. Ele olhava para ela e via algo que poucos enxergariam, uma mulher que perdeu tudo, mas não perdeu a dignidade. Helena, por outro lado, ainda não sabia o que pensar sobre Gustavo. Um milionário sentado em uma lanchonete simples, ouvindo sua história com verdadeiro interesse? Isso era raro. O silêncio entre eles foi quebrado quando Gustavo, com um olhar sério e decidido, disse: eu quero te ajudar, Helena. Ela riu de leve, sem acreditar muito. Você já ajudou. O café estava ótimo. Não é disso que estou falando. Ele inclinou o corpo para frente, apoiando os braços na mesa. Eu quero te ajudar de verdade. Quero que você saia das ruas. Ela franziu a testa, desconfiada. E por quê? Gustavo respirou fundo. Ele já sabia que essa seria a primeira reação dela. Porque eu posso. E porque você merece. Helena soltou um suspiro pesado e cruzou os braços. Gustavo, eu já ouvi isso antes. Pessoas dizem que querem ajudar, mas no fundo sempre esperam algo em troca. Ele negou com a cabeça. Eu não espero nada, Helena. Apenas que você aceite uma oportunidade de recomeçar. Ela riu de novo, mas dessa vez havia uma certa dor no riso. E como exatamente você pretende fazer isso? Primeiro, quero que você fique alguns dias em um hotel. Só para descansar. Tomar um banho quente, dormir em uma cama de verdade, comer bem. Os olhos dela brilharam por um instante, mas logo se apagaram. Eu não posso aceitar. Gustavo inclinou a cabeça, curioso. Por quê? Porque não é certo. Você não me deve nada. Eu não sou sua responsabilidade. Ele sorriu, mas não era um sorriso de deboche, e sim de admiração. Eu sei disso. Mas me responde uma coisa: quando foi a última vez que dormiu sem medo? Helena abriu a boca para responder, mas depois hesitou. Gustavo continuou. Quando foi a última vez que se olhou no espelho e se sentiu alguém? Helena desviou o olhar. Isso não muda nada. Muda, sim. Ele se aproximou mais um pouco, sua voz carregando uma sinceridade que ela não esperava. Você tem sido forte por tanto tempo, Helena. Mas até os mais fortes precisam de um momento para respirar. Ela piscou algumas vezes, como se segurasse alguma emoção dentro de si. E se eu aceitar,
O que acontece depois? Depois, você decide. Se quiser voltar para as ruas, eu não vou te impedir. Mas eu tenho certeza de que, depois de ver que há algo melhor te esperando, você não vai querer voltar. O silêncio tomou conta da mesa. Helena olhava fixamente para a xícara de café agora vazia. A ideia de um hotel, de uma cama, de um banho quente. Era tentador. Mas ao mesmo tempo, assustador. Por que esse homem, um milionário, se importava tanto com ela? Ela passou tanto tempo sendo ignorada, invisível, que agora, diante da primeira pessoa que realmente parecia ver quem ela era, não sabia como reagir. Finalmente, soltou um suspiro longo e murmurou: "Tá bom." Gustavo sorriu. "Tá bom?" Ela ergueu os olhos para ele. "Eu aceito." O hotel não era luxuoso, mas comparado à praça onde ela dormia todas as noites, era um palácio. Quando Helena entrou no quarto, sentiu o cheiro limpo dos lençóis, viu as toalhas dobradas no banheiro, a banheira branca e brilhante. Ela ficou parada no meio do cômodo, sem saber o que fazer. Gustavo observava de longe. Ele percebeu como os olhos dela percorriam cada detalhe do quarto como se aquilo fosse um sonho distante. "Você está bem?" Ele perguntou. Ela piscou algumas vezes e assentiu. "Sim. Só, não sei o que fazer." Ele sorriu de leve. "Então comece pelo banho. Eu volto amanhã para ver como você está." Ela se virou para ele, ainda hesitante. "Gustavo, obrigada." Ele apenas assentiu e saiu, fechando a porta atrás de si. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Helena tomou um banho demorado. Sentiu a água quente escorrendo por sua pele, lavando não apenas a sujeira, mas a sensação de cansaço acumulada ao longo dos anos. Depois, vestiu o roupão macio do hotel e se sentou na cama. Passou os dedos pelos lençóis limpos, sentindo a textura suave. Deitou-se, sem cobertores rasgados, sem medo de ser atacada no meio da noite, sem precisar se proteger do frio da madrugada. E ali, no escuro, com a única companhia do silêncio, Helena finalmente entendeu algo. Ela não queria mais aquela vida. Talvez, só talvez, Gustavo estivesse certo. Talvez, pela primeira vez em muito tempo, ela tivesse uma chance de recomeçar. E, antes que pudesse duvidar de si mesma de novo, adormeceu. Pela primeira vez em anos, dormiu profundamente, sem medo, sem fome, sem dor. E isso, por si só, já era um milagre. O primeiro dia no hotel foi um misto de emoções para Helena. Quando acordou, por um instante, pensou que tudo tinha sido um sonho. Mas não era. Ela estava ali, em uma cama limpa, coberta por lençóis macios, sem o frio da madrugada castigando sua pele. E aquilo a assustava mais do que ela gostaria de admitir. Ela passou anos aprendendo a sobreviver, sem se permitir sonhar. Agora, pela primeira vez, estava diante de uma oportunidade real de mudança. Mas e se não conseguisse? E se falhasse? No entanto, o destino não lhe deu tempo para dúvidas. Na manhã seguinte, Gustavo voltou ao hotel e, ao encontrá-la mais descansada, fez sua primeira proposta. "Você quer mesmo recomeçar?" Helena hesitou. A resposta parecia óbvia, mas o medo ainda a segurava. "Sim", disse, por fim. "Mas não sei por onde começar." Gustavo sorriu. "Então deixa eu te ajudar com isso." E foi assim que tudo começou. Nos dias seguintes, Gustavo cuidou de detalhes que Helena jamais imaginaria ter de novo. Ele marcou consultas médicas para que ela pudesse fazer um check-up completo. Nos primeiros exames, descobriram uma leve anemia, causada pela má alimentação, e um problema dentário que a incomodava há anos. Gustavo pagou tudo, sem hesitar. No começo, Helena se sentia desconfortável. Nunca alguém havia feito tanto por ela sem querer nada em troca. Mas Gustavo era paciente e fazia questão de deixar claro que não esperava gratidão, apenas que ela aproveitasse aquela chance. Depois veio a mudança externa. Gustavo a levou a uma loja de roupas, e pela primeira vez em anos, ela experimentou roupas novas, não doadas ou encontradas por acaso. "Eu não preciso de tanto",
disse, olhando as peças em suas mãos. Você merece, foi a única resposta de Gustavo. Helena se viu no espelho e quase não se reconheceu. Não era só a roupa. Era a forma como ela começava a se enxergar novamente. Mas o momento mais marcante veio quando Gustavo a levou a uma escola profissionalizante. Escolha algo que goste, disse ele. Algo que possa te dar um futuro. Helena nunca pensou nisso. Futuro. Ela sempre viveu um dia de cada vez, sem planejar o amanhã. Mas, ao olhar as opções, algo chamou sua atenção: confeitaria. Ela se lembrou de sua infância, quando sua mãe fazia bolos simples, mas deliciosos. Se lembrou dos doces que vendia nas ruas, feitos por ela mesma, e de como as pessoas gostavam. Eu quero tentar isso, disse, apontando para o curso. E Gustavo apenas sorriu. Os primeiros dias no curso foram desafiadores. Helena se sentia deslocada, cercada de pessoas que nunca passaram pelo que ela passou. Mas, à medida que colocava a mão na massa, algo dentro dela despertava. Ela gostava de confeitaria. Mais do que isso, tinha talento. Seus bolos saíam fofos, seus brigadeiros derretiam na boca, seus pães tinham um aroma que enchia o ambiente. Aos poucos, a professora e os colegas começaram a notar seu domingo. Você já fez isso antes? Perguntaram. Só um pouco, respondeu, sem contar toda a sua história. Mas Gustavo sabia. Ele acompanhava seu progresso de longe, sem pressioná-la. Apenas observando, admirado com a transformação diante de seus olhos. Quando terminou o curso, Helena recebeu uma indicação para trabalhar em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Você quer tentar? Gustavo perguntou, ao lhe dar a notícia. Helena hesitou. Eu nunca tive um emprego de verdade. Você vendia doces na rua, não vendia? Isso é trabalho. A única diferença é que agora terá um salário fixo e um lugar quente para ficar. Ela sorriu. Então eu quero. E assim, pela primeira vez, Helena começou a trabalhar formalmente. Nos primeiros dias, sentia medo de errar. Mas logo percebeu que tinha algo especial. Não era apenas a habilidade com os doces, mas a forma como tratava os clientes. Ela sorria para cada um, conversava, indicava as melhores opções. As pessoas gostavam dela. Helena, seus doces são os mais pedidos, dizia o dono da cafeteria. Aos poucos, ela começou a se sentir parte de algo. Parte do mundo novamente. Uma tarde, Gustavo entrou na cafeteria e se sentou sem que ela percebesse. Ficou observando enquanto ela atendia os clientes, ria, se movimentava com segurança atrás do balcão. Ele se lembrou da primeira vez que a viu, debaixo da chuva, segurando uma cesta de doces com as mãos geladas. Agora, ali estava ela. Vestida com seu uniforme, de avental e lenço no cabelo, com um brilho no olhar que ele nunca havia visto antes. Quando ela finalmente o notou, se aproximou e cruzou os braços, sorrindo. Veio me vigiar? Vim tomar um café, ele brincou. Ela riu, pegou um pão de queijo e um cappuccino e colocou na mesa. Aqui, cortesia da casa. Ele olhou para ela com orgulho. Você está diferente. Ela pensou um pouco e respondeu. Acho que estou me encontrando. E Gustavo soube que aquela era a melhor resposta que poderia ouvir. A transformação de Helena não era apenas sobre roupas novas ou um emprego. Era sobre recuperar sua essência, sua dignidade. E naquele momento, vendo-a brilhar como nunca, ele soube que sua missão estava cumprida. Helena não precisava mais ser salva. Ela tinha encontrado seu próprio caminho. O tempo passou mais rápido do que Gustavo imaginava. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Ele acompanhava a jornada de Helena de longe, admirando cada conquista sua, cada passo que dava em direção a uma vida nova. No começo, ele achava que apenas sentia orgulho dela. Era gratificante vê-la sair das ruas, reencontrar sua dignidade, descobrir sua paixão pela confeitaria. Mas, aos poucos, percebeu que era mais do que isso. Ele pensava nela antes de dormir. Sentia falta de suas conversas.
Quando a via sorrindo, sentia um calor estranho no peito, algo que ele não sabia nomear, ou talvez soubesse, mas tinha medo de admitir. Ele estava se apaixonando. Gustavo já havia se envolvido com muitas mulheres ao longo da vida. Mas todas as relações pareciam vazias, baseadas em interesses, na aparência ou no status. Com Helena, era diferente. Ela não queria nada dele além da amizade e do respeito que ele lhe dava. E talvez fosse exatamente isso que o fazia se apaixonar ainda mais. Mas ele sabia que não podia se precipitar. Helena ainda estava se reconstruindo. Ele não queria que ela sentisse que devia algo a ele. Então, decidiu guardar seus sentimentos. Pelo menos por enquanto. Helena também sentia algo diferente. Nos últimos meses, Gustavo havia se tornado uma presença constante em sua vida. Ele a ajudou quando ninguém mais estendeu a mão. Mas, mais do que isso, ele acreditou nela quando nem ela mesma acreditava. Ela começou a perceber que, quando Gustavo aparecia na cafeteria, seu coração acelerava. Quando ele a elogiava, sua pele arrepiava. Quando ele sorria para ela, seu mundo parecia parar por um instante. Era um sentimento novo, assustador e maravilhoso ao mesmo tempo. Mas, toda vez que pensava nisso, sua mente a puxava de volta para a realidade. Ela era uma mulher que havia saído das ruas. Ele era um milionário. Ela conhecia bem o mundo de Gustavo, mesmo sem ter vivido nele. Sabia como as pessoas ricas podiam ser cruéis, como olhavam para os que não tinham nada com desprezo ou, pior, com pena. E, no fundo, ela temia que fosse apenas isso. E se Gustavo apenas sentisse pena dela? E se, no fundo, ele apenas quisesse ajudá-la com um projeto de caridade, sem realmente vê-la como mulher? Ela não queria ser apenas um caso de boa ação na vida dele. E por isso, decidiu reprimir seus sentimentos. Uma noite, Gustavo e Helena estavam sentados em um banco de praça, perto da cafeteria onde ela trabalhava. Ele costumava passar por lá depois do expediente dela para conversarem um pouco. Você já pensou no que quer para o futuro? Gustavo perguntou. Helena suspirou, abraçando os joelhos. Não sei. Eu passei tanto tempo pensando só no presente, em como sobreviver ao dia seguinte, que o futuro sempre pareceu distante demais. E agora? Ela olhou para ele e sorriu de leve. Agora, talvez eu comece a pensar nisso. Gustavo sorriu de volta, mas por dentro, seu coração apertou. Ele queria fazer parte desse futuro. O vento gelado da noite soprou, e Helena tremeu. Gustavo tirou seu casaco e colocou sobre os ombros dela. Você não precisava fazer isso, ela murmurou. Você está com frio. Ela segurou o casaco contra si e sentiu o cheiro dele no tecido. Você é bom para mim, Gustavo. Ele olhou para ela, seu peito apertando. E você merece isso, Helena. Merece ser bem tratada. Merece ser feliz. Helena sentiu algo dentro de si desmoronar. Por tanto tempo, ela acreditou que não merecia nada. Que estava fadada a viver nas ruas, a ser esquecida pelo mundo. Mas agora, olhando para Gustavo, ouvindo aquelas palavras sinceras. Talvez, só talvez, ela merecesse mais. Os dois se encararam por um instante. O silêncio entre eles não era constrangedor, era carregado de algo que nenhum dos dois sabia como lidar. Por um momento, Gustavo pensou em dizer tudo. Em confessar o que sentia, dizer que queria estar ao lado dela. Mas então, Helena desviou o olhar e murmurou. Acho que já está tarde. Melhor eu ir. Ele assentiu, sentindo uma leve dor no peito. Te vejo amanhã? Ela sorriu de leve. Sempre. E foi embora. Gustavo ficou ali, olhando para a noite, sentindo que algo importante havia acontecido, mesmo sem palavras. Ele sabia que estava apaixonado. E agora, suspeitava que Helena também estivesse. Mas será que ela algum dia permitiria que esse amor florescesse? Ele só podia esperar, pelo menos por enquanto. Os dias passaram e, com eles, a conexão entre Gustavo e Helena se tornava cada vez mais intensa. Eles compartilhavam momentos simples, mas cheios de significado.
Um café após o expediente, conversas sobre a vida, risadas inesperadas. Tudo parecia fluir naturalmente, mas, no fundo, Helena sentia que havia algo não dito entre eles. E então, a verdade veio à tona. Ela nunca havia perguntado exatamente o que Gustavo fazia da vida. Sabia que ele era rico, mas não imaginava o quanto. Até que, um dia, enquanto organizava as mesas da cafeteria, ouviu duas clientes conversando. Você viu a matéria sobre Gustavo Almeida? O bilionário da indústria de tecnologia? Vi. Ele é um dos homens mais poderosos do país. Dizem que é reservado, quase nunca aparece em eventos sociais. Helena parou no meio do salão. Seu coração começou a acelerar. Gustavo Almeida. Ela nunca havia perguntado seu sobrenome. Ele é lindo, né? Mas deve ser difícil se aproximar de um homem como ele. Helena sentiu um nó na garganta. Ela sabia que Gustavo era rico, mas nunca imaginou que ele era tão rico. De repente, tudo pareceu fazer sentido. Por que ele havia se importado tanto? Por que alguém como ele, cercado de luxo, olharia para uma mulher que um dia dormiu na rua? Só podia ser pena. Um aperto no peito tomou conta dela. As lembranças voltaram com força. O tempo em que pedirá ajuda e for ignorada. O dia em que for expulsa de casa pelo homem que jurava amá-la. A sensação de não pertencer a lugar nenhum. E agora, ali estava ela. No meio de um jogo que nunca poderia vencer. Não importava o quanto tentasse se reconstruir. Nunca pertenceria ao mundo dele. Nunca seria suficiente. Naquela noite, Gustavo passou na cafeteria como sempre fazia. Mas Helena não estava lá. Perguntou aos funcionários e ninguém sabia dizer onde ela estava. Ele ligou para o celular que ele mesmo havia lhe dado, mas a ligação ia direto para a caixa postal. Uma inquietação tomou conta dele. Ele foi até o hotel onde ela estava hospedada. O gerente o reconheceu e foi direto ao ponto. Senhor Gustavo, a senhorita Helena fez o check-out esta manhã. Saiu com uma mochila e não disse para onde ia. O coração dele deu um salto. Ela havia ido embora. Gustavo percorreu as ruas que sabia que Helena costumava frequentar. Passou pela praça onde a encontrara da primeira vez. Perguntou aos vendedores ambulantes, aos atendentes da cafeteria, mas ninguém sabia dizer onde ela estava. O medo crescia dentro dele. E se algo tivesse acontecido? E se ela tivesse desistido da nova vida? Mas então, ao passar por um antigo viaduto na cidade, ele a viu. Helena estava sentada no chão, encostada na parede, abraçando os joelhos. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre seus ombros. Gustavo estacionou o carro às pressas e desceu. Helena! Ela levantou a cabeça devagar, surpresa ao vê-lo ali. Gustavo! Ele se ajoelhou na frente dela, ofegante. Por que você foi embora? Ela desviou o olhar. Eu não devia estar no seu mundo, Gustavo. O que você está dizendo? Eu descobri quem você realmente é. Você é um dos homens mais poderosos da cidade. E eu? Ela riu, mas era um riso sem vida. Eu sou só alguém que um dia dormiu na rua. Gustavo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Helena, eu nunca escondi minha vida de você. Mas eu nunca quis saber. Ela finalmente o encarou, os olhos marejados. Porque eu sabia que, no fundo, isso nunca daria certo. E por que não? Porque eu nunca vou ser suficiente para você. A voz dela saiu embargada. Não importa o que eu faça, eu nunca vou me encaixar no seu mundo. Sempre serei a mulher que veio das ruas. Sempre serei vista como um projeto de caridade. Gustavo sentiu uma dor profunda ao ouvi-la dizer aquilo. Então ele segurou suas mãos, firmemente, mas com delicadeza. Helena, escute bem o que eu vou dizer. Ela tentou puxar as mãos, mas ele não deixou. Eu sou um homem rico, sim. Mas acredite, eu nunca me senti completo. Eu sempre tive dinheiro, mas nunca tive vida. Helena piscou, surpresa.
Eu passei anos cercado de luxo, mas sem propósito. Você acha que eu te ajudei por pena? Você acha que eu fiz tudo isso porque me sinto culpado por ter dinheiro? Ele negou com a cabeça. Eu fiz tudo isso porque você me ensinou a ver o mundo de uma forma diferente. Você me mostrou o que é força de verdade. Você é a mulher mais incrível que eu já conheci, Helena. E, pela primeira vez na minha vida, eu estou sentindo algo real. Helena sentiu o coração bater descompassado. Gustavo. Ele respirou fundo, e sua voz saiu mais baixa, mais intensa. Você me faz querer ser um homem melhor. E se alguém aqui tem medo de não ser suficiente, sou eu. Porque você, Helena, é muito mais forte do que eu jamais serei. Lágrimas se formaram nos olhos dela. Ela nunca esperou ouvir algo assim. Nunca imaginou que alguém como ele pudesse vê-la daquela maneira. Por um instante, ficou em silêncio, apenas sentindo o peso das palavras dele. E então, finalmente, respirou fundo e sorriu de leve. Você é maluco, Gustavo. Ele riu, ainda segurando suas mãos. Sou maluco por você. Helena baixou a cabeça, fechando os olhos por um instante. Ela sabia que aquilo era real. E, pela primeira vez, ela escolheu acreditar. Ela não precisava fugir. Não precisava se esconder do amor. O tempo parecia ter parado naquele instante. Helena, ainda sentada no chão sobre o viaduto, segurava as mãos de Gustavo, sentindo a força e a verdade em suas palavras. Ele não queria ajudá-la por pena. Não havia como alguém inferior, como um caso perdido ou uma dívida social a ser paga. Ele a amava. E, pela primeira vez em muito tempo, ela escolheu acreditar que poderia ser amada. Naquela noite, Gustavo a levou de volta ao hotel. Não houve mais palavras além das que já haviam sido ditas. Apenas um silêncio carregado de emoções. Helena não fugiria mais. Mas, ainda assim, ela precisava de tempo. Ela queria provar a si mesma que não estava vivendo à sombra de Gustavo, que poderia construir sua própria história. E Gustavo entendeu isso melhor do que ninguém. Nos meses que se seguiram, Helena continuou trabalhando na cafeteria, aperfeiçoando suas habilidades. Agora, com mais confiança, ela começou a criar suas próprias receitas, inventando novos sabores e combinações. Os clientes passaram a frequentar o local apenas para provar os doces dela. O dono do estabelecimento, impressionado com seu talento, lhe deu ainda mais espaço para inovar. Você tem talento de sobra para abrir seu próprio negócio, ele disse um dia. Helena sorriu, mas no fundo, sabia que era verdade. E então, como se o universo estivesse conspirando para guiá-la pelo caminho certo, Gustavo apareceu com uma proposta. O que você acha de abrir sua própria confeitaria? Helena arregalou os olhos. O quê? Eu quero investir em você. Mas, antes que diga qualquer coisa, quero deixar claro que isso não é caridade. É um investimento real, porque eu sei que você tem algo especial. Ela hesitou. E se não der certo? Gustavo sorriu. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses meses, é que quando você coloca suas mãos em uma receita, sempre dá certo. Ela não pôde evitar o riso. E, pela primeira vez, começou a considerar a ideia de que aquilo poderia realmente acontecer. Com o apoio de Gustavo, Helena encontrou um pequeno espaço no centro da cidade. Não era um lugar luxuoso, mas tinha potencial. E o mais importante, era dela. Os primeiros dias foram de trabalho árduo. Helena passava horas aperfeiçoando suas receitas, escolhendo ingredientes, organizando o ambiente. Gustavo ajudava no que podia, mas sempre respeitando o espaço dela. E então, no dia da inauguração, algo surpreendente aconteceu. A confeitaria estava lotada. Clientes da cafeteria, amigos que Helena fizera ao longo da jornada, até mesmo estranhos que tinham ouvido falar da história dela. Todos estavam lá, ansiosos para provar os doces que haviam conquistado tanta gente. E quando o primeiro cliente provou um pedaço do bolo de chocolate que ela preparou, seus olhos brilharam. Meu Deus, isso é maravilhoso! E então, o boca a boca começou. As vendas cresceram.
O nome de Helena começou a ser reconhecido na cidade. Jornais locais fizeram matérias sobre sua trajetória. E, de repente, a jovem que um dia dormiu nas ruas agora era dona de um dos estabelecimentos mais populares da região. Em um fim de tarde, após um dia movimentado na confeitaria, Helena estava limpando o balcão quando Gustavo entrou. Ele a observou por um instante, um sorriso leve nos lábios. "Você está feliz?" Ele perguntou. Ela ergueu os olhos e sorriu. "Muito." Gustavo respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Então, ele puxou uma pequena caixa do bolso e a abriu diante dela. Dentro, um anel simples, delicado, sem ostentação. "Eu quero passar o resto da minha vida com você, Helena." Ela regalou os olhos, surpresa. "Gustavo, eu poderia te levar para Paris, te dar um anel caríssimo, fazer um pedido grandioso, mas não é isso que importa. O que importa é que eu te amo. Quero estar ao seu lado, quero construir uma vida com você. Não importa de onde viemos, só importa para onde estamos indo." Helena sentiu os olhos marejados. Nunca ninguém a havia pedido em casamento antes. E, naquele momento, com todas as dúvidas que um dia teve desaparecendo como poeira ao vento, ela percebeu que não precisava mais ter medo. Ela pegou o anel com mãos trêmulas e sorriu. "Sim." A palavra saiu em um sussurro, mas carregada de certeza. E Gustavo, sem conter a emoção, a envolveu em um abraço apertado, sentindo seu coração batendo no mesmo ritmo do dela. O casamento foi simples, apenas para os amigos mais próximos. Não havia luxo exagerado, nem ostentação. Apenas amor. E, juntos, eles seguiram construindo uma nova história. A confeitaria de Helena se tornou um sucesso absoluto. Pessoas vinham de longe para provar seus doces. Mas, mais do que isso, sua história inspirava outros. Jovens que haviam perdido a esperança, mulheres que haviam sofrido, pessoas que acreditavam que a vida nunca daria uma segunda chance. Helena se tornou um exemplo vivo de que ninguém está destinado a sofrer para sempre. Ela superou seu passado, encontrou um amor verdadeiro e, acima de tudo, descobriu seu próprio valor. E, ao lado de Gustavo, soube que o verdadeiro significado da felicidade não estava no dinheiro, nem no status. Mas sim, nas escolhas que fazemos e em quem escolhemos amar. E, dessa vez, Helena escolheu ser feliz. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.